Oi, meu nome é Georgia, eu tenho 26 anos, não tenho 1.042.000 em bens acumulados e só tenho 15 segundos para chamar a atenção de vocês. Brincadeira, parei, sério, parei. Mas, enfim, hoje o assunto que eu quero falar sobre é polêmico, tanto quanto a Betina, ou talvez mais, talvez menos. É uma polêmica mais antiga, não sabemos. Mas é o segundo book talk que eu estou fazendo. E eu tô muito empolgada em fazer book talk, porque eu amo falar sobre livros. E é isso. Tudo bem? Então, como eu dizia, o tema de hoje, ó, eu tô até com cola aqui, porque é muito complicado de falar. E terminando aqui, eu vou descer correndo pro meu trabalho para fazer plantão de inglês com os alunos. E hoje eu quero falar sobre clássicos e best-sellers, o que são clássicos, o que são best-sellers, por que essa rixa, por quê, né? Então é isso. E assim, para começar, uma das perguntas que as pessoas me fazem muito, não tô falando aqui no contexto YouTube, mas as pessoas que convivem comigo como leitora e tudo mais, dizem assim, Georgia, o que é um clássico? Por que você gosta tanto desses livros? Por que você não lê livro de gente normal? Na verdade, eu leio livros, supostamente, de gente normal ou tão normal quanto eu consigo ser, o que não é muita coisa, mas eu leio. Eu não leio só clássicos. Acho que eu deixei um pouco claro isso no vídeo, que foi o primeiro book talk sobre preconceito literário. Mas, por que eu gosto dos clássicos? Geralmente porque não é nem a questão de ser clássico, é que eu gosto de livros que eles têm uma certa profundidade. Quando eu era mais nova, eu conseguia ler assim bem tranquila, tipo, não precisava de muita coisa, de muito contexto. Eu lia muito romance, às vezes, tipo, aqueles bem clichêsões mesmo, e tudo bem, sabe? Não tinha nenhum problema. Mas aí, em certo ponto, que eu acho que foi quando eu estava para fazer os meus 17 anos, isso começou a me incomodar. E eu já tinha lido clássicos antes, acho que comentei isso com vocês, mas não era uma coisa assim tão frequente, era bem às vezes. E quando eu terminei de ler Crepúsculo, no caso foi O Amanhecer, sim, eu li todos os 4 livros, eu ainda não tinha 17, eu tinha 16, 15 para 16 anos. E assim, eu gostei do primeiro livro, provavelmente hoje a minha visão seria muito diferente, mas eu gostei do primeiro livro, Crepúsculo. Lua Nova eu achei um saco, ficava com vontade de bater na Bella. Falei assim, nossa menina, você é doida, o que você tem na cabeça? Você comeu bosta? Não sei, sabe? Só de lembrar já dá uma agonia daquele livro. Aí o Eclipse eu gostei. Eu gostei até porque tinha muitos narradores e eu gosto dessa coisa de quando tem vários narradores. E eu comecei a gostar do Jacob, sendo que eu era Team Edward desde o primeiro, mas no Eclipse eu falei assim, nossa, esse cara é mais normalzinho, porque o Edward é muito príncipe encantado, muito irreal, muito perfeito, e o Jacob era mais legalzinho. No Amanhecer eu já tava de saco cheio, e eu só queria terminar o livro e eu queria que todo mundo se matasse em banhos de sangue, uma coisa assim, era a minha esperança, sabe? Tamanho, eu já tava sem saco. E sabemos que isso não aconteceu. E ele conseguiu ser o segundo livro que eu arremessei pela parede. Só 2 livros eu tive essa reação absurda, que foram Iracema, estudando pro vestibular. Pra vocês verem que eu não sou uma pessoa preconceituosa, né? Eu atiro best-seller, eu atiro clássico. E O Amanhecer. Então, quando eu terminei de ler O Amanhecer, eu tava tão assim, de saco cheio, que eu passei algum tempo ali, alguns anos, sem encostar em best-seller. Eu mesma desenvolvi, confesso, um preconceito literário nessa época. E depois de um tempo eu comecei a perder, voltei a ser uma pessoa normal e tudo mais, mas
teve ali um processo em que eu fiquei só lendo clássicos, e a razão foi justamente essa, porque eu fiquei tão frustrada com Crepúsculo e sei lá, com o que eu esperava, não sei o que aconteceu, só sei que eu não gostei, e eu fiquei com medo de pegar mais YAs, mais best-sellers e ver mais do mesmo. Então eu fui muito para os clássicos e aí eles acabaram virando o meu tipo de livro favorito. Mas assim, naquelas que eu falei pra vocês, eu gosto de clássico, eu gosto de best-seller, etc, etc. Eu gosto de livro que tenha conteúdo. Então, se ele for um best-seller, tanto que nessa época também, que eu tava lendo só clássicos, eu li um best-seller do Marcos Uza, que foi A Menina que Roubava Livros. E notem que eu falei pra vocês que eu não gosto de ler livro pra chorar, mas eu amei aquele livro e eu chorei assim, desidratei horrores e foi um negócio assim muito louco e ele meio que quebrou esse preconceito que eu tava desenvolvendo ali, porque senão eu teria ficado, sei lá, muito atolada nos clássicos e graças a Deus isso não aconteceu. Mas o tema de hoje é o que são os clássicos, onde eles estão, onde eles vivem, por que, que a pessoa gosta de ler clássico e não lê best-seller, por que, que fulano vai reclamar da sua leitura, essas coisas que eu quero abordar hoje. E assim, o clássico, ele geralmente tem uma sequência de critérios que definem um livro como clássico. Mas isso também não é uma coisa muito universal, por isso que as pessoas elas meio que fogem dessa discussão, porque ela é muito complicada, é muito denso, é um negócio assim bem denso de verdade. Tô fazendo esse vídeo só para tentar dar uma luz, mas se você quiser mais profundidade, eu recomendo pesquisar mais, estudar mais e ver coisas assim. E tem um livro que eu quero muito ler, mas eu ainda não li, que é do Ítalo Calvino, chamado Por que Ler os Clássicos? E o Ítalo Calvino, ele ganhou meu coração com um outro livro, que foi A Lenda do Cavaleiro Inexistente, que me deixou, assim, encantada demais com ele. Então, por conta desse livro, eu tenho vontade de ler qualquer coisa que ele tenha assinado ali. E este livro é muito recorrente, aqui você provavelmente já deve ter visto vários booktubers falando, etc. desse livro. É um livro que está na minha lista e que eu recomendo e eu vejo assim nas pesquisas que eu faço, muita gente citando ele. Mas, assim, em termos mais gerais, a gente pode dizer que uma obra é clássica quando ela tem um apelo universal, que significa que em várias culturas aquilo vai fazer sentido, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, seja no Oriente Médio. Vai fazer algum sentido. Então, geralmente, os clássicos eles seguem essa linha de apelo universal. Outras coisas também, eles não perdem o valor depois das décadas, do tempo, enfim, eles continuam com o mesmo valor literário. E outra coisa que eu acho muito interessante também falar é que eles retratam muito bem um período onde eles estão inseridos. Por exemplo, de novo, vou falar, mas o Gatsby. O Gatsby, ele retratou a década de 1920, os anos loucos. E isso foi um dos fatores que contribuiu para que ele se tornasse um clássico. E a outra coisa também, assim, é que eles inspiram autores novos a falar sobre, não simplesmente falar sobre os livros, mas o molde, a forma, tudo isso, o clássico ele tem por padrão. Por exemplo, eu estou escrevendo um YA agora e eu estou tentando fazer alguma coisa nessa linha meio um pouco divertido, mas quem sabe talvez profundo e que inspire pessoas a ler outros livros e tal. E eu tenho muita referência de Orgulho e Preconceito, que é o meu livro preferido de romance. Então, quando as pessoas forem ler a minha história, elas vão ver muitas referências de Orgulho e Preconceito. E eu cito outros livros também, mas
a maior parte da inspiração vem de Orgulho e Preconceito. Então o clássico, ele tem essa coisa de que, olha, a pessoa ela lê um clássico e ela lê uma outra obra, ela vai fazendo links. Tanto que eu falei para vocês também que Dom Casmurro foi o primeiro livro que eu quis ler por vontade própria, acho que no vídeo do Um Estudo em Vermelho, que eu coloco aqui nos cards depois. Mas por que isso? Porque eu tava estudando para uma prova de literatura que eu tinha na escola e eu não lembro, acho que foi Isso Ninguém Me Tira, mas não tenho certeza. Eu sei que assim, eu nem lembro de como que era a história que eu tava estudando para a prova. Eu só lembro que o personagem vivia falando de Dom Casmurro e de tanto ele ficar falando, porque era o livro preferido dele, eu fui e quis ler, mesmo que eu tivesse 11 anos e não tava entendendo nada do que estava acontecendo por conta disso. Então, os clássicos, eles fazem isso. Mas uma outra coisa também interessante de se falar, aliás, interessante não, ela é primordial, né? Quando a gente fala de clássico, é que eles são definidos por um cânone de literatura. E quando a gente fala de cânone, a gente não fala simplesmente, por exemplo, já falei para vocês, eu sou protestante. Então, a gente sabe que a Bíblia teve um cânone para escolher quais seriam os livros sagrados e etc. É mais ou menos isso, só que no mundo da literatura, entendeu? E quem são as pessoas que escolhem, que decidem se um livro ele é clássico ou não? Provavelmente não seria uma booktuber, tipo, oi, vou fazer a minha lista agora de clássicos para vocês, meninas. Pode esquecer Iracema, detesto Iracema, a partir de hoje Iracema está excluído dos clássicos nacionais. Só que não, né? Não é assim que funciona, são os acadêmicos, os estudiosos, os mestres, os doutores. E dentro disso também, inclusive, eu anotei aqui, tem muitas categorias de clássicos, e agora eu não sei, de cânone, na verdade. Aqui, achei. Por exemplo, tem o cânone nacional, tem o cânone universal, cânone ocidental e por aí vai. São várias categorias. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? Primeiro eu vou falar de outra coisa. Porque também existe mais um fator que eu acho que eu esqueci de falar, mas que determina muito de um livro ser clássico, e este fator é a qualidade da obra. Qualidade, o formato, certo? Eu anotei aqui uma definição que eu peguei em um blog chamado Redação e as Letras. Até vou colocar o link na descrição, se vocês tiverem interesse. Mas lá estava dizendo em um texto que eles fizeram sobre isso, em algum parágrafo dizia o seguinte: na literatura, cânone literário é um conjunto de obras valorizadas, consideradas geniais, que permanecem com o tempo e se destinam ao estudo por sua qualidade estética superior. Junto a essa definição, surgiram várias categorias para o cânone literário. Aí entra a parte que eu falei para vocês, o cânone nacional, universal, ocidental e etc. Então, assim, por que às vezes, sei lá, Machado de Assis é clássico e Harry Potter não é? Por conta do formato, entendeu? E entenda que aqui eu não tô atribuindo juízo de valor de falar, Harry Potter é ruim. Não é nada disso. Eu gostava pra caramba quando eu era mais nova. Mas você, quando pega um clássico, você vê que a qualidade literária ela é muito superior. Por isso que tem muita gente falando assim, nossa, se a gente lesse só os clássicos e não essas coisas comerciais que fazem pra gente, etc. Eu vou falar que eu meio que detesto esse discurso, por mais que eu ame os clássicos, porque eu não sou a favor do preconceito literário, como vocês já me viram falar, por N motivos que eu não vou repetir, mas também vou colocar aqui nos cards, eu não sei se é aqui, eu acho que é aqui, não sei, acho que é aqui. Eu não sei o lado, mas em algum lugar aqui eu vou colocar
a primeira book talk que eu fiz falando sobre preconceito literário. E outra coisa também que eu penso é que, assim, a literatura, ela reflete um período, uma época. Então, às vezes, se a nossa literatura ela não parece tão boa quanto outras literaturas de outros tempos, talvez seja por uma falta de identificação do leitor com a época onde ele se encaixa, certo? Porque, por exemplo, na minha opinião, entenda que eu não estou falando isso com nenhum academicismo, ou eu posso estar errada, ou não sei, mas é a minha opinião. Hoje a gente vive em tempos que são extremamente comerciais. A gente tem uma difusão muito grande de mídia e massa e meios de comunicação, então fica meio difícil fugir disso. E mesmo acho que autores consagrados que viveram no passado, se eles tivessem esse patamar de oportunidades que os autores hoje têm, eu não penso que eles veriam como uma coisa ruim, sabe? Eles poderiam ganhar mais, a divulgação. Tem muita gente que fala que o meio editorial, a divulgação não é, assim, fácil, e é verdade. Mas ainda temos que meio que pensar que não é fácil, mas poderia ter sido muito mais difícil em um tempo que não havia internet, não havia booktube, não havia parcerias entre as editoras, certo? Então, tudo depende do ângulo de vista. Eu acho que eu tinha que falar mais um negócio, mas eu não tô lembrando. Ah, sim, também. E outra coisa, para finalizar, que a parte dos clássicos, como eu falei para vocês, eles têm uma estética superior, o que significa que a gente está falando de alta literatura. Tem vários termos que, gente, as pessoas não gostam, outras gostam, outras adoram, outras detestam. Mas, enfim, é uma classificação que a gente fala de high culture, low culture e medium culture. Eu tô falando culture porque aí entra a música, entra o cinema, entra trocentas coisas, certo? Mas a gente meio que acredita que tem a literatura, a cultura de massa, a alta cultura, a cultura média. E aí você vai meio que sentindo isso a partir do momento que você estuda esses conceitos, tanto nos livros quanto nos filmes que você consome, na música, você vai sentindo. Por exemplo, quando eu estou ouvindo música clássica, eu sei que eu estou ouvindo uma coisa assim de alta cultura. Mas no geral mesmo eu tô ali no medium culture, que seria, sei lá, um folk, um indie, uma coisa assim, sabe? Normal. Mas aí, por exemplo, teve alguns anos a discussão de funk é cultura, funk não é cultura? Funk é cultura, mas aí ele seria tipo low culture. E eu não tô falando no termo, no quesito de ser ruim, de não ser... Eu não gosto, mas eu não tô falando de gosto. Tô falando no sentido de você produzir, sabe? Tudo tem a ver com a produção. Como que você produz uma coisa? Se você produz ela fácil demais, ela não vai ter uma qualidade absurda, entendeu? Então entra nesse quesito. Tanto na música, quanto na literatura, quanto para tudo que você pensar em cultura na sua vida, grava essa definição de low, medium e high culture, ou literatura, ou qualquer coisa assim. Então, quando a gente fala de clássicos, geralmente eles estão ali na alta literatura. A parte ruim é isso, é que alguém teve que escolher. Então, à medida que houve uma escolha, muitas outras coisas que seriam boas foram deixadas de lado. E aí a pessoa que consome ou não consome, ela tem todo o direito de concordar ou não concordar com essa lista. Como eu falei para vocês também, hoje eu falei de Iracema e eu também acho que já falei de Romeu e Julieta, que eu preciso reler para ver se hoje, com a minha cabeça de hoje, eu gosto. Mas quando eu li, não achei nada demais. Provavelmente porque eu era muito nova, porque eu gostei de Tristão e Isolda. Mas não sei. Então, você tem o direito de concordar, de não concordar, de gostar, de não gostar. Toda pessoa tem o direito à sua opinião.
e ela é inalienável. Mas aí entra a questão do best-seller. Então, o clássico, ele, na maioria das vezes, não é uma coisa assim tão atual. Apesar de que também tem o contexto de clássico contemporâneo, que eles são mais recentes, porque o estudo dos clássicos ele começou lá pelo século XIX com a criação das universidades, e aí que as pessoas foram pensar nessas listas e tudo mais. Então, depois do século XIX, aconteceu ainda muita coisa na literatura, e é aí que entram os clássicos contemporâneos. Novamente, quando eu falei do Gatsby para vocês, o Gatsby está no século XX, então ele é um clássico contemporâneo. E aí depois surgem os best-sellers, que na verdade eles não surgiram depois, é que o termo foi utilizado um pouco depois, primeiramente só nos Estados Unidos, e hoje a gente usa no mundo inteiro para falar deles. E o que são os best-sellers? Eles são simplesmente livros que são absurdamente vendidos. Eles têm muito sucesso. Aqui eu coloquei uma definição também que eu achei em um site, acho que foi o Educalingo, dizendo: o best-seller é um livro que é considerado extremamente popular entre os que são incluídos na lista dos mais vendidos, sendo considerado como literatura de massa. Novamente, por que na lista dos mais vendidos? Porque não é todo mundo, como vocês sabem, que gosta de ler clássico. Sabe, as pessoas preferem outras coisas, e não que isso seja errado, não no quesito de criticar. Eu leio também alguns best-sellers. A única diferença é que eu procuro uns best-sellers que tenham algum conteúdo um pouco mais denso. Então, quando eu acho eles, aí eu fico encantada. Mas, também, aí continua aqui, o best-seller é, portanto, definido unicamente pelo seu volume de vendas e por sua fama adquirida. Outros fatores decorrentes de um best-seller são suas adaptações e traduções para outros idiomas, o número de edições e revisões e sua ampla exposição nos meios de comunicação de massa. Ironicamente, quando um livro recebe este rótulo, desencadeia um processo de vendas ainda maior. Ou seja, a partir do momento que um best-seller é considerado best-seller, ele consegue ainda vender mais do que antes, quando não era um best-seller. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês nessa definição do best-seller é que aqui ele vai falando: outros fatores decorrentes de um best-seller são suas adaptações, traduções para outros idiomas, o número de edições e revisões e sua ampla exposição nos meios de comunicação. Não parece muito diferente dos clássicos, né? Ou, sim, na minha cabeça não parece, porque se a gente for parar para pensar, o clássico, ele geralmente é traduzido para vários países, então, vários idiomas. E as pessoas estão fazendo adaptações ou releituras ou citando de alguma forma, e isso é meio que espalhado nos meios de comunicação, certo? E era essa ligação que eu queria falar. Além do que, tem outras coisas que eu quase que dou risada quando eu vejo as pessoas falando, porque, sério, eu acho muito engraçado. Porque como eu dizia para vocês no começo, lá quando eu falei das definiçõezinhas do que torna um livro clássico, tava lá que eles têm um apelo universal, certo? E quando um livro tem um apelo universal, ele é bem vendido. Então, muito me impressiona quando as pessoas falam com tanta ferocidade contra os best-sellers e criticando, falando que eles são uma cultura inferior, uma literatura inferior, etc. De novo, tem o videozinho de preconceito literário, mas uma coisa que eu acho que eu não comentei neste vídeo, não lembro agora se eu comentei, é que me irrita muito quanto a isso, porque primeiramente que ninguém começa a ler com um clássico.
tudo bem, eu comecei a ler, mas eu não entendi e eu não continuei. E olha que eu gosto do Dom Casmurro, mas não recomendo. Se alguém falar assim, nossa, qual livro você me recomenda para ler? Olha, eu te recomendo Iracema. Não, não é assim que funciona. Ou aquele lá, Casa Branca e Senzala. Não, sabe, as pessoas elas precisam ler. E o processo até você chegar em um clássico, ele é meio que natural e ele vai passar por muitos best-sellers. Então não é uma coisa automática. Por que você acha que as pessoas elas não gostam de literatura aqui no Brasil? Não sei nos outros países, mas geralmente porque tem uma lista de obras a serem estudadas e elas têm uma linguagem distante daquilo que a gente usa e os adolescentes eles já ficam, nossa, que bosta, nunca mais quero pegar esse livro na vida. E aí, vez ou outra, aparece um doido que gosta dessa coisa, mas é minoria, né? Tipo, um doido, uma doida aqui falando. Mas não é uma coisa assim muito comum por conta disso, sabe? Não tô falando que, nossa, então, Georgia, você quer dizer que é pra gente estudar. Deixa eu ver. Crepúsculo. Pra estudar Crepúsculo na escola? Não. Obviamente, como eu disse, o clássico ele não é clássico à toa. Mas o processo de leitura do aluno é muito diverso. E eu só gostei dos clássicos e comecei a gostar dos clássicos porque eu já tinha começado a gostar de ler antes. Por mais que Sherlock Holmes é tipo livro clássico, ele é um clássico meio diferente, ele instiga você a ler, ele é dinâmico, ele tem essa coisa de mistério, então, né, não é uma coisa assim, tipo, sei lá, estou lendo aqui Ulisses, sabe, é o meu primeiro livro, Os Miseráveis, volume completo. Não é assim que funciona. E aí eu separei para vocês uma lista de clássicos que hoje a gente considera clássicos, mas eles já foram best-sellers. Também para quebrar um pouco desse mito de que, nossa, os clássicos são muito melhores, ou nenhum best-seller presta, ou qualquer coisa assim que as pessoas costumam falar. E eu consigo falar isso e sair daqui a pouco. Mas então, nessa lista, os primeiros livros que eu coloquei aqui já são dois do Charles Dickens, que hoje a gente fala muito dele, mas o Charles Dickens ele foi um best-seller da sua época. E ele teve muito reconhecimento, ele foi bem vendido, ele teve a vida que um escritor gostaria de ter. Os livros que eu separei foram Um Conto de Duas Cidades e Oliver Twist. E, obviamente, também falando de Charles Dickens, geralmente as pessoas conhecem muito Um Conto de Natal, que teve 1000 adaptações e apareceu em, sei lá, 300 lugares. Mas, enfim, Charles Dickens foi best-seller. Aí depois também a gente tem Os Três Mosqueteiros, que eu não sei se fala Alexandre Dumas ou Dumas, não sei. Já falei pra vocês que meu francês é muito ruim, porque meu francês não existe, eu não falo francês. O quarto livro, ele se tornou uma obra, assim, de importância na literatura norte-americana, como se fosse, tipo, Dom Casmurro aqui pro Brasil. E ele está na minha lista. Eu assisti ao filme quando eu tinha, acho que uns 14 anos e fiquei apaixonada e ele está nas minhas mãos. Falarei sobre ele ainda este ano, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E ele foi um sucesso imediato nos Estados Unidos. Outro também nos Estados Unidos, E o Vento Levou. Não sei falar pra vocês se é bom ou se não é bom, porque não assisti, não li. Fiquei com vontade de ler, mas ainda não sei, não conheço nada de O Vento Levou. Continuando a lista, a gente tem Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que é francês, também não conheço. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que é italiano, que tem inclusive nessa coleção que eu já falei pra vocês, da Biblioteca da Folha, e eu tenho o volume em algum lugar, não sei se tá aqui ou na casa do meu pai, mas tenho.
Aí depois disso a gente tem de novo o Fitzgerald com Este Lado do Paraíso, que foi o primeiro livro que ele lançou, que foi um sucesso imediato. E eu deixei os melhores, né? Antes disso a gente tem também O Curtiço, que eu ainda não li. Sim, realmente eu ainda não li. Mas ele é considerado um clássico, ele é estudado nas obras de escola por conta de mostrar como o meio retrata na formação do cidadão. Eu não conheço a história a fundo para falar para vocês, mas ele é muito conhecido. Foi um best-seller, desbancou até, inclusive, meu querido Machadinho na época de publicação ali. Eu li ali um texto da Tag, que eu também usei como referência para este vídeo. Também vou colocar na descrição o link, caso vocês tenham interesse. Tava lá que o Machado ele ficou um pouco que apagado pelo Aloysio Azevedo, que foi o autor na época que ele fez o Curtiço. E agora, os dois últimos que eu separei, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que está, não O Senhor dos Anéis, mas O Hobbit está aqui. E ele é um clássico da literatura fantástica. E meu querido Orgulho e Preconceito é o último livro. E eu falei para vocês que Orgulho e Preconceito ele não foi um sucesso imediato no vídeo de Razão e Sensibilidade, mas não é que ele não foi um sucesso imediato. O que acontece é que a Jane fez muitas alterações. Então, o primeiro título dele seria Primeiras Impressões e foi rejeitado. Então, ela fez sucesso com Razão e Sensibilidade e aí ela depois fez várias alterações em Orgulho e Preconceito, teorias inclusive de que sugeriram a mudança de nome para fazer essa ponte, né, que até hoje a gente faz brincadeiras do tipo, nossa, isso tem cara de livro de Jane Austen, assim, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, como uma estratégia de vendas. E se tiver sido isso, funcionou, porque também foi um best-seller na época e hoje é consagrado como um clássico, é o meu romance preferido. E chega, beleza? Preciso sair, preciso trabalhar. É só isso que eu queria falar hoje. Beijo, tchau e até o próximo Book Talk.